Boa noite, galera. Estamos dando início a mais uma aula do canal Detonando Exatas. Esse vídeo eu vou tratar do assunto potência, mas eu vou colocar algumas coisas a mais relacionadas ao vídeo anterior sobre potência, tá certo? Porque eu percebi que faltou algumas considerações finais e esse vídeo vai ser justamente sobre isso, beleza? Nós já vimos que potência é da forma x elevado a n, né, onde o x é a base e o n é o meu expoente. Nós já vimos as propriedades, né, não é isso? A primeira delas é que todo número elevado a zero é igual a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, e a terceira propriedade é que se eu tenho 4 a terceira, o expoente vai me dizer a quantidade de vezes que eu vou repetir a base. No nosso caso seria o 4 repetido 3 vezes, né? 4 vezes 4 vezes 4. Também falei do produto de mesma base, né? Repete a base, somos expoentes. E a divisão de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Também falei que quando eu estou entre parênteses, né? Eu vou multiplicar os expoentes. E nesse vídeo eu vou tratar especialmente sobre isso e algumas coisas a mais, porque eu percebi que os meus alunos nas aulas particulares estavam errando bastante. Tranquilo? Então a primeira delas é relacionado ao expoente, né? Se o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Nesse caso aqui, ó, você vê se eu tenho um número negativo na base, né, que é o menos 3, mas o meu expoente é par, logo o resultado é positivo, tranquilo? E quando eu tenho um expoente ímpar, meu resultado será negativo, beleza? Mas a grande diferença aqui que eu queria tratar é a questão dos parênteses, porque se eu não tiver o parênteses, o resultado não é o mesmo. Por exemplo, se eu tenho menos 2 ao quadrado, sem parênteses, é diferente do menos 2 ao quadrado com parênteses, porque quando eu tenho parênteses, eu faço o jogo do sinal. Menos com menos dá mais. Então, menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. Já o menos 2 ao quadrado sem o parênteses, eu não faço o jogo do sinal. Eu repito o sinal, que no caso é o sinal de menos, e resolvo a potência, que no nosso caso aí é 2 ao quadrado. Então, fica menos 4. Beleza? Então veja que há uma diferença quando eu tenho parêntese e quando eu não tenho parêntese. Se eu tiver parêntese, jogo do sinal. Se eu não tiver parêntese, repete o sinal e resolve a potência. Beleza? Outro exemplo aqui que eu percebi muito que os meus alunos erravam, e provavelmente outras pessoas também podem errar, também está relacionado ao parêntese. Do lado direito, como é que eu faço? Eu uso a propriedade, né? Eu tenho 3 ao quadrado elevado a 3. Então, eu pego os expoentes e multiplico, né? Então, ficaria 3 elevado a 6. Sendo que no nosso primeiro ali, ó, nosso primeiro membro, antes do sinal de desigualdade, nós temos 3 ao quadrado elevado a 3 sem parênteses. Como é que eu faço? Eu resolvo essa potência de cima para baixo. Ou seja, eu vou resolver de 2 à terceira, que é 8. Então, no nosso caso, ficou 3 elevado a 8. Beleza? E o do segundo membro fica 3 elevado a 6, ou seja, é diferente o primeiro membro do segundo membro. Então, se eu tiver parênteses, uso a propriedade. Se eu não tiver parênteses, eu resolvo a potência de cima para baixo, beleza? Então, no caso aí, se eu tivesse 2 elevado a 3 elevado a 2, sem parênteses, então era a mesma coisa que o quê? Que 2 elevado a 9, porque eu resolvo de cima para baixo, que é o 3 ao quadrado, beleza? E aí outro exemplo, né, ó, 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a 3. Primeiro eu resolvo de cima para baixo, né, 2 a terceira é 8, e 2 elevado a 8 é 256. Então, repete a base, e o expoente vai ser o 256. Meu outro exemplo aqui é a questão de metade e terça parte. Metade de 2 elevado a 22 é 2 elevado a 21. Beleza? Esse é o correto. Como é que os alunos geralmente fazem? Eles dividem por 2 o expoente. Tá errado. Tranquilo? Você tem que fazer a propriedade, ó. Qual a propriedade? Se a metade é dividido por 2, então 2 elevado a 22 dividido por 2 elevado a 1. Repete a base e subtrai os expoentes. Então dá 2 elevado a 21. Também ocorre muitos erros relacionados à terça parte, porque o aluno insiste em dividir o expoente, sendo que você não divide o expoente, beleza? Você divide a base. E como é divisão de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1 igual a
2. Então 3 ao quadrado. Beleza? Esse é o jeito certo. E por fim, o aluno também confunde, porque ele acha que o 10 elevado a 6 é 2 vezes maior do que o 10 elevado a 3, porque ele acha que 2 vezes 3 é igual a 6. De novo, fica olhando para o expoente, mas você tem que ver que a gente trabalha com a base, tá certo? Então 10 elevado a 6 é 10 a terceira vezes 10 a terceira, e 10 a terceira é quanto? 1000. Então 10 a sexta, na verdade, é 1000 vezes maior que o 10 a terceira. Beleza? Então, é isso, pessoal. Essa parte final aqui é só uma explicação mais detalhada do que eu já tinha explicado no primeiro vídeo. Se você não entendeu no final do primeiro vídeo, então vamos lá, vamos ver novamente. Potência de número decimal, né? A dica principal é casa decimal versus expoente, beleza? Mas vou ensinar o passo a passo aqui. Como é o passo a passo? Esquece a vírgula, tá certo? Resolve a potência normalmente. Então, no nosso caso ali, o primeiro exemplo, ficaria 11 ao quadrado igual a 121. Esqueci a vírgula, beleza? Verifica a quantidade de casas decimais. No nosso caso, só tem uma casa decimal. Multiplico a casa decimal pelo expoente, que no caso 1 vezes 2, que é o meu expoente, dá 2, tá certo? E esse valor aí vai ser a quantidade de casas que a minha vírgula vai andar, beleza? E a vírgula sempre vai andar da direita para a esquerda. Então, ó, perceba, eu tenho 121, né? O meu resultado ali da potência. Como eu não estou vendo a vírgula, ele está após o 1. Aí eu ando uma casa decimal, ficou 12,1. E ando mais uma casa decimal, dá 1,21. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado nas considerações finais. Bons estudos, forte abraço do professor Lucas.